O Bitcoin está custando US$ 63.000 agora. Caiu 35% em poucas semanas. Muita gente está com medo. Muita gente vendeu no prejuízo. E muita gente está dizendo que o ciclo acabou, que a festa terminou, que cripto morreu de novo. Mas eu vou te mostrar nesse vídeo porque essa queda pode ser a maior oportunidade de compra do ano. Vou te apresentar 7 catalisadores concretos que podem levar o Bitcoin para patamares que a maioria das pessoas nem imagina até dezembro de 2026. E não estou falando de achismo, estou falando de dados, números, regulamentações em andamento e movimentações institucionais que já estão acontecendo por debaixo dos panos. Se você investe ou quer investir em Bitcoin, fica comigo até o final, porque esse vídeo pode mudar completamente a sua visão sobre o que está por vir. Antes de falar do futuro, vamos entender o presente. O Bitcoin atingiu sua máxima histórica perto dos US$ 100.000 no final de 2025, impulsionado pela aprovação dos ETFs à vista nos Estados Unidos, pelo halving de abril de 2024 e por uma onda de otimismo institucional nunca vista antes. Mas em fevereiro de 2026, o preço despencou para a faixa dos US$ 63.000, uma queda de quase 40% do topo. E por que isso aconteceu? Primeiro, o mercado de ações americano caiu forte. O setor de tecnologia perdeu mais de 5% em uma única semana. E quando as ações caem, os ativos de risco como o Bitcoin também sofrem. Segundo, houve uma onda de liquidações de posições alavancadas. Quem estava comprado com margem foi forçado a vender, criando um efeito cascata de queda. Terceiro, incertezas macroeconômicas. As taxas de juros nos Estados Unidos continuam elevadas e o Federal Reserve ainda não sinalizou cortes agressivos. Mas aqui está o ponto crucial, que a maioria das pessoas não entende. Correções de 30% a 40% são absolutamente normais nos ciclos do Bitcoin. Em 2017, o Bitcoin caiu 40% antes de subir para $20.000. Em 2021, caiu 53% antes de atingir $69.000. Cada grande alta na história do Bitcoin foi precedida por uma correção que fez a maioria desistir. A pergunta que você deveria estar fazendo não é se o Bitcoin vai se recuperar. A pergunta é: você vai estar posicionado quando ele se recuperar? O primeiro e talvez mais importante catalisador é algo que já aconteceu, mas cujos efeitos ainda estão apenas começando. Os ETFs de Bitcoin, à vista nos Estados Unidos, acumularam mais de US$ 115 bilhões em ativos sob gestão até o final de 2025. São quase 1.300.000 Bitcoins nas mãos de fundos como o da BlackRock, Fidelity e Grayscale. Para colocar isso em perspectiva, isso representa mais de 6% de todos os Bitcoins que existem. E o mais impressionante, as projeções apontam que os ETFs podem ultrapassar US$ 400 bilhões em ativos ainda em 2026. Por que isso importa tanto? Porque cada vez que um ETF precisa comprar Bitcoin para atender a demanda dos investidores, ele tira Bitcoin de circulação. É oferta e demanda na sua forma mais pura. Quanto menos Bitcoin disponível no mercado, e quanto mais gente querendo comprar, maior o preço. E tem um detalhe que pouca gente fala. Muitos gestores de patrimônio, consultores financeiros e plataformas de investimento ainda estão em processo de diligência para incluir Bitcoin nos seus portfólios. Esse dinheiro institucional é lento. Ele não chega de uma vez. Chega aos poucos, mês a mês, trimestre a trimestre. Estamos apenas no começo dessa onda de capital institucional. A BlackRock, a maior gestora do mundo, já declarou publicamente que Bitcoin deveria representar de 1 a 2% de qualquer portfólio diversificado. Quando a maior gestora do planeta fala isso, o mercado escuta. O segundo grande catalisador é a regulamentação. E diferente do que muitos pensam, regulamentação não é inimiga do Bitcoin. Na verdade, é exatamente o oposto. Em 2025, o Congresso americano aprovou o Genius Act, a primeira lei federal abrangente para stablecoins nos Estados Unidos. Essa lei cria um arcabouço regulatório completo para moedas estáveis como o USDT e o USDC, legitimando todo o ecossistema cripto perante o sistema financeiro tradicional. A implementação completa está prevista para julho de 2026. E o impacto disso é enorme. Quando as stablecoins são regulamentadas, bancos podem integrá-las, empresas podem usá-las para pagamentos internacionais e consumidores ganham proteção legal. Isso traz confiança, e confiança atrai capital. Além do Genius Act, o Congresso deve aprovar em 2026 uma legislação bipartidária sobre a estrutura do mercado cripto. Isso vai definir como exchanges operam, como tokens são classificados e como ativos digitais se integram ao mercado de capitais americano. A Goldman Sachs publicou um relatório em janeiro de 2026, dizendo que a regulamentação é o principal motor da próxima onda de adoção institucional. 32% dos investidores institucionais citam clareza regulatória como o principal catalisador para aumentar sua exposição a cripto. Quando essas leis forem implementadas, vai ser como abrir uma comporta. Trilhões de dólares que estavam na margem esperando segurança jurídica vão finalmente poder entrar no mercado. E por falar em trilhões, existe um catalisador que pode ser o maior de todos, e quase ninguém está falando sobre ele. Os planos de aposentadoria americanos, os famosos 401k, administram mais de US$ 7 trilhões.
7 trilhões. E até agora, era praticamente impossível alocar qualquer parte desse dinheiro em Bitcoin ou criptomoedas. Mas isso está prestes a mudar. O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos está finalizando diretrizes que vão permitir que planos 4 são em cripto. As expectativas são de que essa orientação final saia entre o primeiro e o segundo trimestre de 2026. Imagina o impacto. Se apenas 1% dos 7 trilhões de dólares em 4 forem alocados em Bitcoin, estamos falando de 70 bilhões de dólares em nova demanda. Para referência, os ETFs de Bitcoin levaram mais de um ano para atingir 115 bilhões. 70 bilhões, chegando dos planos de aposentadoria, seria um choque de demanda brutal, e não precisa ser 1%. Mesmo 0,5%, que seria 35 bilhões, já teria um impacto massivo no preço. Esse é o tipo de catalisador que não aparece no preço até acontecer. Mas quando acontece, o movimento é explosivo. O quarto catalisador é o efeito do halving de abril de 2024. Para quem não sabe, o halving é um evento programado que acontece a cada 4 anos e reduz pela metade a quantidade de novos bitcoins minerados por dia. Antes do halving, os mineradores produziam 900 bitcoins por dia. Depois passaram a produzir apenas 450. Historicamente, o halving nunca gerou impacto imediato no preço. O pico de cada ciclo aconteceu entre 12 e 18 meses depois do halving. O halving de 2012 levou ao pico em 2013. O de 2016 levou ao pico em 2016. O de 2020 levou ao pico em 2021. Se o padrão se repetir, o pico deste ciclo deveria acontecer entre o segundo semestre de 2025 e o primeiro semestre de 2025. Mas existe uma tese nova, e muito interessante, sendo discutida por analistas, a de que o ciclo de 4 anos pode estar mudando. Por quê? Porque agora os ETFs movimentam mais capital do que os mineradores produzem. Os fluxos institucionais operam em escalas de tempo diferentes, dirigidos por política monetária, apetite por risco e catalisadores regulatórios. Isso significa que o pico pode não seguir o padrão histórico. Pode ser mais prolongado, mais gradual e potencialmente mais alto do que os ciclos anteriores. O quinto catalisador é algo que vai além dos Estados Unidos. A adoção global de Bitcoin está acelerando de maneiras que muitos brasileiros não acompanham. El Salvador continua comprando Bitcoin diariamente para sua reserva estratégica. A Suíça tem caixas eletrônicos de Bitcoin em praticamente todas as estações de trem. Hong Kong lançou ETFs de Bitcoin e Ethereum para investidores asiáticos. A Nigéria é um dos maiores mercados de adoção de cripto per capita do mundo, porque pessoas comuns usam Bitcoin como proteção contra a desvalorização da moeda local. E o Brasil não fica para trás. Somos um dos 5 maiores mercados de cripto do mundo. A Receita Federal já tem estrutura para a declaração de criptoativos. As corretoras brasileiras oferecem acesso fácil a Bitcoin. E o mais interessante, no cenário atual de juros altos no Brasil, com a Selic acima de 14%, muitos investidores brasileiros estão olhando para Bitcoin como diversificação internacional e proteção cambial. Pensa comigo, nos últimos 5 anos, o real perdeu mais de 40% do seu poder de compra frente ao dólar. Quem guardou dinheiro na poupança perdeu poder de compra. Quem investiu em Bitcoin, mesmo com toda a volatilidade, multiplicou seu patrimônio em reais diversas vezes. Quando você compra Bitcoin, você está comprando um ativo global, descorrelacionado do real, descorrelacionado da bolsa brasileira e descorrelacionado de qualquer governo ou banco central. É uma forma concreta de proteger seu patrimônio contra a desvalorização da moeda local e contra a inflação que corrói o poder de compra do brasileiro todos os dias. Cada país que adota, cada regulamentação que legitimiza, cada empresa que aceita, amplia a rede do Bitcoin. E quanto maior a rede, maior o valor. Isso não é especulação, é a lei de Metcalfe aplicada a dinheiro digital. O sexto catalisador é talvez o mais surpreendente de todos. O governo dos Estados Unidos está discutindo seriamente a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin. Assim como os países mantêm reservas de ouro, a proposta é que os EUA mantenham uma reserva de Bitcoin como ativo estratégico nacional. Pode parecer coisa de filme de ficção científica, mas existem projetos de lei tramitando no Congresso e membros influentes do governo apoiando a ideia. Se os Estados Unidos comprarem Bitcoin como reserva estratégica, isso vai desencadear uma corrida global. Outros países vão se sentir obrigados a fazer o mesmo para não ficar para trás. Imagine China, Rússia, Índia, Japão, todos correndo para acumular Bitcoin ao mesmo tempo. A oferta é fixa, 21 milhões de moedas, e nunca vai existir mais do que isso. Se governos começarem a competir por esse ativo escasso, o preço pode ir para patamares que nenhuma previsão consegue calcular. Mesmo que a reserva estratégica não aconteça em 2026, o simples fato de que está sendo discutida seriamente nas mais altas esferas do poder muda completamente a percepção do mercado. Senadores, congressistas e membros do executivo americano estão tratando Bitcoin como um assunto de segurança nacional. A narrativa mudou. Bitcoin deixou de ser visto como brincadeira de nerd ou esquema de pirâmide. Agora é assunto de geopolítica, de competição entre superpotências e de soberania econômica. E quando os governos começam a tratar um ativo como estratégico, o setor privado segue logo atrás com trilhões em capital. O sétimo e último catalisador é a própria matemática do Bitcoin. E essa é a parte que eu mais gosto porque não depende de política, de governo ou de opinião de analista. Depende apenas de código. Existem 21 milhões de Bitcoins no total. Nunca vai existir mais do que isso. Desses 21 milhões, mais de 19 milhões
meio já foram minerados. Estima-se que entre 3 e 4 milhões estão perdidos para sempre em carteiras cujas chaves foram esquecidas ou destruídas. Ou seja, na prática, existem cerca de 16 a 17 milhões de bitcoins acessíveis. E desses, uma parcela crescente está sendo travada em ETFs, em reservas de empresas como a MicroStrategy e em carteiras de longo prazo que não vendem. A cada halving, a taxa de produção de novos bitcoins cai pela metade. Em 2028 vai cair de novo em 2032, até que por volta de 2140, o último bitcoin será minerado. Esse é um ativo genuinamente escasso. Não existe nenhum outro ativo no planeta com uma oferta tão previsível e tão limitada. Ouro pode ser minerado indefinidamente conforme a tecnologia avança. Dólar pode ser impresso sem limite, mas Bitcoin tem um teto absoluto, programado em código que ninguém pode alterar. E quando a demanda cresce e a oferta é fixa, existe apenas uma direção possível para o preço no longo prazo. Agora que você entende os catalisadores, vamos olhar para o que os analistas estão projetando. A maioria das previsões para o final de 2026 coloca o Bitcoin entre 120 mil e 250 mil dólares. O caso base institucional, segundo a Grayscale, fica entre 120 e 170 mil dólares. A Grayscale, inclusive, publicou um relatório chamado Dawn of the Institutional Era, que em português seria O Amanhecer da Era Institucional, argumentando que o preço do Bitcoin pode superar sua máxima histórica ainda no primeiro semestre de 2026. Analistas mais otimistas veem potencial para 250 mil dólares, caso todos os catalisadores se alinhem. Regulamentação aprovada, com a Rondra 101 que é liberado, ETFs acelerando e possível reserva estratégica. Os cenários mais conservadores apontam para uma faixa entre 60 e 90 mil dólares, considerando que o mercado pode enfrentar um período de consolidação mais longo. Mas repare, mesmo no cenário mais conservador, o preço atual de 63 mil dólares está praticamente no piso. É claro que previsões são previsões. Ninguém tem bola de cristal. O Bitcoin pode cair mais antes de subir. Pode demorar mais do que esperamos, e existe sempre o risco de eventos imprevistos. Mas quando você olha para os fundamentos, para os catalisadores em andamento e para a matemática da escassez, é difícil não ficar otimista com o médio e longo prazo. Então, o que você deveria fazer com essa informação? Primeiro, não invista dinheiro que você não pode perder. Bitcoin é um ativo volátil. Pode cair mais 50% amanhã. Se você não aguenta ver seu investimento cair pela metade sem entrar em pânico, então diminua sua exposição. Segundo, se você acredita na tese de longo prazo, considere a estratégia de aportes regulares, o famoso DCA, Dollar Cost Averaging. Comprar um pouco todo mês independente do preço. Isso elimina a emoção da equação e te dá um preço médio ao longo do tempo. Terceiro, diversifique. Bitcoin não deveria ser 100% do seu patrimônio. Especialistas recomendam entre 1 e 5% do portfólio total alocado em cripto. Isso te dá exposição ao potencial de alta sem arriscar tudo. Quarto, estude. Quanto mais você entende sobre Bitcoin, menos medo você tem das quedas e mais clareza tem sobre o que está fazendo. As melhores decisões de investimento são tomadas com conhecimento, não com emoção. A maioria das pessoas perde dinheiro com Bitcoin, não porque o ativo é ruim, mas porque compram na euforia e vendem no pânico. Não seja essa pessoa. E quinto, tenha paciência. Os maiores retornos em Bitcoin foram obtidos por quem comprou e segurou por anos, ignorando o barulho do dia a dia, não por quem tentou acertar o fundo ou vender no topo. O tempo no mercado sempre venceu o timing do mercado. O Bitcoin está hoje em uma encruzilhada. A queda recente assustou muita gente, e é compreensível. Mas por trás do medo, existem 7 catalisadores poderosos alinhados para os próximos meses. ETFs bilionários, regulamentação avançando, planos de aposentadoria se abrindo, o efeito Alvin se materializando, adoção global acelerando, governos comprando e uma escassez matemática que nenhum banco central pode alterar. Pode ser que eu esteja errado. Pode ser que nada disso aconteça como planejado. Mas se ao menos metade desses catalisadores se concretizar, o preço de 63 mil dólares de hoje pode parecer uma barganha olhando para trás. A história do Bitcoin sempre foi escrita por quem teve coragem de comprar quando todos estavam vendendo. A pergunta é, dessa vez, você vai estar do lado certo. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Me conta nos comentários. Você acha que o Bitcoin chega a 150 mil dólares até o final do ano? Qual desses 7 catalisadores você acha mais poderoso? Nos vemos no próximo vídeo.